E por fim, aqui nós temos calor e temperatura, tá? Como eu disse para vocês, muitas pessoas confundem o calor e a temperatura, tá? Então, apesar de usarmos as palavras calor e temperatura em contextos parecidos, quando a gente vai falar de que tá muito quente, eu tô sentindo muito calor, na verdade você não tá sentindo muito calor, você tá sentindo um aumento da temperatura, que está aumentando devido à transmissão de calor. Ok? Então essas duas grandezas elas são bem diferentes. O calor é uma forma de energia, ok? Ela é uma forma de energia que é transmitida entre os corpos de temperaturas diferentes. E o que é a temperatura? A temperatura, pessoal, ela é o grau de agitação das moléculas, tá? Eu tenho aqui um exemplo bem facilzinho de ser explicado a respeito do calor. Então, da temperatura. Quando a temperatura está baixa, as moléculas elas ficam bem agrupadinhas, uma grudadinha na outra, ok? Então, geralmente, quanto menor a temperatura, mais pertinho as moléculas vão estar e o estado físico desses elementos que vão se encontrar nessa temperatura, elas geralmente vão estar em estado sólido. Então, quando a gente tem um objeto de estado sólido, isso significa que a temperatura está baixa, tá? E as moléculas elas estão bem grudadinhas umas nas outras. À medida que a temperatura vai aumentando, essas moléculas elas vão se separando. Então, quando uma substância ela está no seu estado líquido, isso significa que ela está numa temperatura intermediária, tá? E essas moléculas elas não vão estar nem muito juntinhas, nem muito afastadas. Elas vão estar num estado intermediário. Então, geralmente, essas substâncias que estão na temperatura intermediária, geralmente aí dependendo da substância, pode variar de 25 a 20 graus Celsius, por aí, né? Esses líquidos, essas substâncias vão estar em estado líquido, ok? E quando a temperatura aumenta substancialmente, as moléculas elas vão se dissipar cada vez mais, então elas vão ficar bem distantes e a substância ela vai estar no estado gasoso. E quando ela está em temperaturas muito, muito elevadas mesmo, a gente diz que ela está em estado de plasma. O nosso Sol, por exemplo, ele está num estado físico da matéria que nós chamamos de plasma. A temperatura ela da superfície do Sol ela é maior de 6.000 graus Celsius e no interior é muito mais elevado, né? Então, essa superfície do Sol e o interior do Sol, nós dizemos que está no estado de plasma, onde as moléculas elas estão simplesmente muito afastadas uma das outras. Então, resumindo, o calor é energia e a temperatura diz respeito à agitação das moléculas de um sistema. É a forma como as moléculas estão agrupadas, tá? À medida que a temperatura vai aumentando, as moléculas elas vão se afastando cada vez mais. E à medida que a temperatura vai diminuindo, as moléculas vão se agrupando cada vez mais, ok? A nossa explicação, por enquanto, por hoje, é só. Na semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais a respeito do calor, sobre isolantes térmicos, sobre dilatação de calor, né, a dilatação ocasionada pelo calor, mas por enquanto a nossa videoaula vai encerrando por aqui, tá? Qualquer coisa que vocês tenham dúvidas, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp lá, podem entrar em contato comigo lá no particular que eu explico para vocês certinho. Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão fazer os exercícios, ok? Vocês vão receber ali pelo grupo do WhatsApp esses exercícios aqui que vocês vão fazer no caderno, valendo pontuação para nota de caderno, ok? Então, vocês vão copiar essas questões no caderno de vocês e vão responder, tá? Número 1. Faça uma pesquisa na internet e desenvolva um texto resumo com os seguintes tópicos. Então, o que é calor? Como se dá a propagação do calor e qual a diferença entre calor e temperatura. Então, nós temos que ter no caderno, apesar de eu ter feito toda essa videoaula, a gente tem que ter no caderno um resumo do conteúdo. Então, esse resumo, quem vai fazer são vocês. Não precisa fazer um texto gigante, é um texto resumo. No máximo aí umas 15, 20 linhas, ok? Não precisa fazer páginas, páginas e páginas. É um resumo. Você só tem que responder ali os tópicos, me dizer o que é calor, como é que se propaga o calor e qual é a diferença entre calor e temperatura, ok? Vamos fazer isso no caderno.
E a número 2, e a número 3 e a número 4 são questões para vocês responderem também, tá? Tudo diz respeito ao que nós comentamos agora nessa videoaula, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me perguntar lá no particular, ok? Como é que vocês vão me mostrar essas atividades? Da mesma forma como vocês fizeram da outra vez. Vocês vão escrever no caderno de vocês, pergunta e resposta, vão tirar a foto e vão me enviar pelo WhatsApp ou pelo e-mail, ok? Não esqueçam de colocar o nome completo de vocês e a turma para que eu possa identificar e registrar no meu diário, tá bom? Então por hoje é só, pessoal. Beijo, até a próxima, tá bom?